Gostaria, na verdade, de estar falando e vendo o rosto de cada um. Gostaria de estar na casa espírita com vocês, no centro espírita, onde nós recebemos toda essa energia que nos permite a manutenção do equilíbrio necessário no dia a dia. Todos nós estamos, na verdade, sentindo aí uma falta muito grande, né, desse convívio na sociedade espírita. Mas nós sabemos que esse é uma experiência necessária, não é? Ao nosso processo evolutivo, faz parte, né? E que isso vai passar. E com toda certeza, dias melhores virão, né? Vivemos hoje um momento assim muito especial em nossas vidas, né? Enfrentando uma pandemia que tem modificado de forma gigantesca os nossos hábitos. Está trazendo para nós, pode-se dizer, um novo normal, não é? Um novo normal em nossas relações. E, de certa forma, a gente não pode deixar de citar, né, gerando uma forte ansiedade, né, em muitas famílias, principalmente pelo afastamento dos entes queridos e dos amigos. Nós estamos vivendo uma realidade que não estávamos preparados para ela. Uma realidade completamente diferente de tudo o que esperávamos, né? O que temos visto, de um modo geral, não é, neste momento, é o destaque que a grande mídia tem dado para este momento. A gente observa, né, que a grande mídia, ela frisa unicamente, ela destaca unicamente os aspectos e consequências negativas resultantes da presença do coronavírus por todo o mundo, não é? É como se fosse uma grande desgraça. Todos nós sabemos que os impactos trazidos, né, pela pandemia são impactos muito significativos, principalmente com o elevado número de óbitos que nós temos aí registrado nos diversos países, né, com grande destaque para o Brasil. E a gente pode dizer que, apesar disso, né, pessoas mais otimistas, pessoas mais espiritualizadas, já nos apontam muitas consequências e impactos também positivos, né, desta pandemia. Nós espíritas não temos dificuldade de entender isso, já que nós sabemos que nada acontece por acaso. Nós estamos passando por uma experiência necessária ao nosso processo evolutivo. Podemos ter certeza disso. E nessa visão mais otimista, né, mais espiritualizada que algumas pessoas têm, nós encontramos, né, alguns que dizem que, como consequência positiva dessa pandemia, que o nosso sistema econômico, né, pode iniciar uma transformação em algo mais equitativo, o que seria um aspecto positivo, uma consequência positiva, né? Existem outros, por exemplo, que destacam a esperança de que nós possamos começar a ver o mundo de maneira diferente, né? Já se percebe um grande desenvolvimento de solidariedade, um desenvolvimento significativo de fraternidade. A verdade é que talvez nós possamos ver os nossos problemas com os olhos da fraternidade e possamos ver a própria sociedade como algo mais do que uma massa de indivíduos que competem entre si por riqueza e por posição social. Alguns dizem que talvez nós possamos entender, né, que a lógica do mercado, ela não deveria dominar tantas esferas da existência humana conforme nós temos permitido atualmente. Mas a verdade é que são muitas as expectativas, as previsões para o mundo pós-coronavírus. Não sei se a gente pode dizer mundo pós-coronavírus, porque os estudiosos dizem para nós que
que não vai haver o pós-coronavírus. Talvez nós tenhamos que conviver aí por muitas décadas com a presença do coronavírus. No entanto, a análise que cada um de nós faz desse futuro, né, ela vai depender muito, muito da compreensão que nós temos da vida. Não é? Aquelas questões que os filósofos nos trouxeram, né? O que somos nós, o que nós estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos, né? São questões que a doutrina espírita nos responde hoje com muita clareza, nós sabemos disso, né? Mas são antigos questionamentos que o ser humano se faz, desde que aprendeu a raciocinar, né? Agora, para responder a esse questionamento, né, que fala da existência humana, né, é preciso que a gente faça uma reflexão sobre duas grandes virtudes. Duas grandes virtudes já conquistadas por alguns, em parte, talvez, né? E a serem conquistadas por outros, através de seus esforços diários, né? E a gente pode dizer essas virtudes são a fé, né, e a sua filha direta, que é a esperança. A fé é aquela virtude que conquistamos ao longo da vida e se vê fortalecida em nós, né, na medida que passamos a conhecer que somos seres imortais inseridos em um processo evolutivo. E falar de seres imortais que somos é a base da reflexão que vamos trazer aqui hoje, né? Na medida que nós adquirimos maior compreensão da vida e nós passamos a entender que essa vida ela é regida por uma grande força organizadora que nos oferece sempre o melhor, não é? Nós começamos a nos fortalecer na fé. Na medida que nós percebemos que Deus, essa força organizadora que rege a vida, nos oferece as experiências de vida que necessitamos para evoluir, nós começamos a entender que a vida é regida por uma lei de amor. Isso é muito importante. No livro do Voltaire, né, Cândido, ou O Otimismo, um livro fininho, mas um livro muito interessante de se ler, né? O personagem é uma pessoa dotada de um gigantesco otimismo, né? Diante da maior dificuldade, diante da experiência mais difícil que ele passa na vida, ele diz que a vida está lhe oferecendo o melhor, né? E isso é fato, a vida nos oferece o melhor, porque a vida é regida por uma lei de amor, né? A gente sabe que a vida, ela não nos oferece o que merecemos, né? É muito falado isso. Ela nos oferece aquilo que nós necessitamos, como espíritos imortais inseridos num processo evolutivo. E ela não nos dá o que merecemos, porque, na verdade, essa força organizadora que rege a vida, ela nos dá aquilo que necessitamos para evoluir, né? E os espíritos dizem para nós que, se ela nos oferecesse aquilo que merecemos, é possível que a gente não suportasse, porque, na verdade, o nosso passado, os nossos débitos ainda são muito significativos diante da vida, não é? Quando entendemos tudo isso, nós mudamos a nossa reflexão com as experiências difíceis que surgem nas nossas vidas. Porque reconhecemos que Deus, essa inteligência suprema, em sua infinita bondade e misericórdia, nos oferece sempre o melhor, e que mesmo diante da maior dificuldade que possa nos surgir, nós estamos recebendo aquilo que necessitamos para nos tornar melhores. Isso é fabuloso de se pensar, sabe? Isso nos engrandece na vida. Quando se diz que a fé ela é mãe da esperança, é simplesmente pelo fato de que quanto mais robusta a nossa fé, mais se desenvolve em nós o sentimento de esperança. É na fé que eu passo
que eu passo a reconhecer que os momentos difíceis, eles são uma necessidade do meu processo evolutivo. É na fé que eu passo a compreender que o momento difícil é passageiro e que ele surgiu para me trazer algum tipo de aprendizado. E que à medida que eu aprendo essa lição, que tal experiência difícil quer me trazer, não é? Ela tende a desaparecer da minha vida, já que o seu objetivo é educar, é trazer uma lição. Por isso que a gente diz que a lei que rege a vida é uma lei de amor, não é uma lei de castigo, não é uma lei de punição. Não é? Se a gente compreende isso, a esperança ela floresce em nossas vidas, pela certeza de que dias melhores virão. Não é? Não dá para viver sem essa esperança. Não dá para viver sem esse pensamento. Não dá para viver sem ter o conhecimento de que dias melhores virão. Não é? Já que nós estamos inseridos em um processo evolutivo. Nós podemos dizer que a esperança é que nos mantém vivos e firmes, principalmente nas horas difíceis que são uma constante em nossas vidas. Não é? A vida, às vezes, nos dá umas tréguas, né, com relação a esses momentos difíceis. Mas, de repente, surge novamente um momento difícil, uma experiência mais difícil em nossa vida, porque é ela que nos traz o ensinamento, é ela que nos traz o aprendizado. Né? Por isso que o coronavírus está aí, né? Para que possamos passar por uma experiência difícil, necessária ao nosso processo evolutivo. A questão da esperança é muito interessante, né? Eu sempre penso assim, quando nós vemos aí em outras nações a terrível ação, né, do chamado homem-bomba, né, nós podemos dizer que nós estamos diante de alguém que perdeu totalmente a esperança. Alguém que não tem um mínimo de confiança de que dias melhores virão. Não é? E aí, diante disso, não é, para forçar, às vezes, uma situação, né, na tentativa de promover uma mudança brusca, né, ele coloca uma bomba no corpo e se explode diante de uma multidão. É alguém que perdeu totalmente a esperança. Né? E nós podemos afirmar com certeza que dias melhores sempre virão. Isso é esperança. Esperança fortalecida pela fé de que nós não estamos sozinhos em momento algum de nossas vidas. Deus está sempre conosco. Né? Eu lembro de uma passagem, né, muito interessante, de uma lição trazida a nós, né, pelo Paulo Freire, né, esse grande pensador da educação, né, que ele dizia que é preciso ter esperança, né, para chegar ao inédito, viável e ao sonho. Né? Mas ele nos chama atenção, né? Ele fala assim, cuidado, tem pessoas que têm a esperança do verbo esperar. Né? Esse grande educador e filósofo falava da esperança do verbo esperançar. Né? Ele trazia uma conotação diferente. E ele dizia que esperar se manifesta assim, da seguinte forma: eu espero que tudo dê certo, eu espero que aconteça, eu espero que resolva. Né? Aí ele nos diz que esperança do verbo esperançar é diferente, porque ela implica em ir atrás, é não desistir. Esperançar é ser capaz de buscar o que é viável para fazer o inédito, diz o Paulo Freire. Esperançar significa lutar constantemente para modificar uma realidade difícil, né, que faz parte, logicamente, do nosso processo evolutivo. O grande filósofo, né, que todos nós aí conhecemos, o Mário Sérgio Cortella, né, ele buscando aí o pensamento do Paulo Freire, né, ele diz que quando eu coloco água em um copo, né, ele se conforma ao recipiente e fica aprisionada nele. Aí ele diz que é preciso que nós sejamos capazes de transbordar. A esperança, diz o Cortella, que ela permite que você transborde, ou seja, que você vá além da borda, né? E aí a gente
traz Jesus para essa reflexão nossa, né? A maior mensagem de esperança que existe está nos ensinamentos de Jesus, está nos ensinamentos do Cristo. Nós sabemos que os ensinamentos do Cristo têm por base a vida futura. E quando falamos de vida futura, nós temos que ter o entendimento de que somos seres imortais. Essa é a nossa base, a base da nossa reflexão. E que essa vida é apenas uma passagem. O planeta Terra é uma grande escola, né? Onde nós matriculamos para aprender a amar, dizem os espíritos. Nós falamos um pouco sobre duas grandes virtudes, né? Que são a fé e a esperança, né? Virtudes que, em nosso processo evolutivo, nós estamos construindo e fortalecendo em nós. No entanto, para que possamos seguir em frente nesse processo, é necessário a aquisição de importantes conhecimentos, né? E lembrando que temos que precisamos desenvolver uma fé inabalável, não é? Que, conforme Kardec, só é fé inabalável aquela que pode encarar a razão face a face, né, em todas as épocas da humanidade. Então, para desenvolver essa fé, né, que é muito importante em nossas vidas, nós precisamos conhecer a imortalidade. Conhecer a imortalidade. Nós falamos em adquirir o conhecimento da imortalidade, completamente diferente de acreditar na imortalidade. Quando você apenas acredita, você pode mudar de ideia a qualquer momento, né? O acreditar é isso. Eu acredito, mas eu posso mudar de ideia. No entanto, quando você conhece a imortalidade, você nunca muda de ideia, porque o conhecimento você carrega para toda a vida. Um exemplo seria como se perguntássemos a alguém que nunca frequentou uma escola se ele acredita que 2 mais 2 são 5. Ele pode dizer naquele momento que acredita, você está dizendo. Ele confia em você. No entanto, quando ele for para a escola e aprender que o resultado da soma de 2 mais 2 são 4, né? Nesse momento ele adquiriu um conhecimento para toda a vida. Isso não muda nunca. Isso não é crendice. Por isso que eu digo que torna necessário e urgente que nós tenhamos o conhecimento da imortalidade. E ter o conhecimento é sair da teoria, não é? Ainda tem muita gente frequentando as mais diversas religiões, inclusive na casa espírita, né, que tem dúvidas sobre a imortalidade, não é? Porque ainda não atingiu o conhecimento. É aquela pessoa que acredita na imortalidade, né? E o nosso tema hoje, né, conhecer a imortalidade e fortalecer a esperança, né? Por quê? Por que conhecer a imortalidade e fortalecer a esperança? E conhecer a imortalidade é fortalecer, né, e desenvolver uma série de virtudes, não é? A gente pode dizer que a imortalidade, conhecimento da imortalidade, ele é a base para a compreensão da vida, né? E o que falta na humanidade hoje, de um modo geral, né, falta em nós, é compreensão da vida. Nós podemos dizer que imortalidade é um dos princípios básicos, né, da doutrina espírita, mas entre esses princípios básicos da doutrina espírita, a imortalidade é o primeiro, é a base para adquirir os demais. Por exemplo, se a gente colocar o conhecimento da imortalidade como primeiro, a base para o conhecimento dos demais, a gente poderia, por exemplo, trazer a questão da pré-existência, né? Quem que vai refletir sobre pré-existência se não conhece a imortalidade? Um outro princípio, por exemplo, lei de causa e efeito. Quem que vai refletir sobre lei de causa e efeito se não conhece a imortalidade? A própria reencarnação. Quem vai refletir sobre encarnação e buscar o conhecimento se não conhece a imortalidade? Imortalidade é a base de tudo. Eu somente começo a refletir
não é, sobre pré-existência, ou seja, sobre o fato de que já existíamos antes deste momento terreno que vivemos, após o conhecimento da imortalidade. Eu somente começo a refletir sobre lei de causa e efeito a partir da imortalidade, do conhecimento da imortalidade. Porque aí eu começo a entender essa importante lei que rege a vida, que é a lei de causa e efeito, e que nos permite, por exemplo, reconhecer que a justiça ela está presente em tudo, nos permitindo buscar explicações além desse momento terreno. Não é? A imortalidade ela é muito interessante, né? A gente pensar que o conhecimento da imortalidade é importante fator que impulsiona a transformação moral. Não é? Nós vivemos numa sociedade que tem avançado, não é, com uma velocidade até significativa na área da tecnologia, na área da ciência, né? Mas que caminha a passos muito lentos, não é? Na transformação moral, na aquisição de moral. Não é? Então, isso é de uma importância muito grande, porque quando o conhecimento, não é, intelectual avança de forma, numa velocidade muito maior do que o desenvolvimento da moral, a sociedade vive muitas dificuldades. Por exemplo, eu gosto de dizer que a construção da bomba atômica, a construção de diversas bombas, por exemplo, é um exemplo de como, não é, o intelecto, né, e proporcionou o desenvolvimento da tecnologia, mas como moral não acompanhou, a gente pode dizer que não sabíamos como usar a tecnologia que desenvolvemos. O atraso moral que tínhamos nesse momento e que temos ainda fez com que usássemos essa tecnologia para construir uma bomba, para construir destruição. Imagino que quando Kardec obteve a confirmação, né, de que as manifestações por ele estudadas eram causadas pelos espíritos dos homens que viveram na Terra, naquele momento ele teve a certeza, ele teve o conhecimento da imortalidade. Né? E a partir desse momento, eu imagino, surgiu um questionamento interessante, né? Porque conhecendo a imortalidade vem aquela pergunta, né? Bom, se nós não morremos, se somos seres imortais, com certeza devem haver consequências futuras das ações que praticamos hoje. Naquele momento, ele pode ter percebido que o nosso comportamento no hoje define a nossa vida futura. Ele deve ter compreendido que somos herdeiros unicamente de nós mesmos e, portanto, arquitetos de nossa felicidade ou infelicidades futuras. É muito interessante como o conhecimento da imortalidade é base para a aquisição de uma série de informações, de conhecimentos importantes acerca da vida. Ou seja, conhecimento e compreensão da vida vem dessa base. O conhecimento, aí eu já até fiz um comentário a respeito disso lá naquela introdução que eu fazia, não é que o conhecimento da imortalidade, ele fortalece a esperança, não é? Porque a gente pode dizer, como ter esperança se nós julgamos que vamos morrer um dia? Não é? Se eu acredito que eu não vou morrer um dia, não é? Eu posso pensar que, diante da maior dificuldade que eu estou vivendo, eu posso, com o meu esforço, com a minha luta, com o meu trabalho, construir dias melhores no futuro. Porque eu sou um ser imortal. E a gente sabe que a mensagem do Cristo ela é considerada um hino à esperança. Né? Por que ela é considerada um hino à esperança? Né? Logicamente porque tem por base a vida futura, ou seja, a imortalidade. Toda a mensagem do Cristo tem por base a vida futura. Se nós considerarmos que a questão da imortalidade é uma lorota, nós julgamos por terra todo o ensinamento do Cristo. A gente pergunta assim, por que
Por que que aquela grande massa, né, que seguia o Cristo, bebendo os seus ensinamentos, ela era formada, em sua maioria, né, pelos, entre aspas aí, né, deserdados da sorte, pelos desgraçados, pelos sofredores, né, de todo tipo de sofrimento que presente na face da terra. É eles que seguiam Cristo, na sua grande maioria. Por quê? Porque o Cristo restituiu-lhes a esperança, né, com um ensino que tinha por base a imortalidade. Ele dizia: bem-aventurados os aflitos. Olha só, sem conhecimento de imortalidade, não é? E de reencarnação, não é? Sendo a imortalidade a base para tudo, para todo conhecimento, como que nós podemos dizer, aceitar essa expressão bem-aventurados os aflitos, ou seja, bem-aventurados os que sofrem? O que é ser bem-aventurado, né? Ser bem-aventurado é estar na construção da felicidade. Ser bem-aventurado é estar no caminho certo, estar numa boa aventura. Bem-aventurados os aflitos, por quê? Eles vão morrer. Como dizer para um leproso, né, que acha que vai morrer, dizer que ele está numa bem-aventurança, que ele está construindo a felicidade dele, com seu corpo se desfazendo por uma doença que não tinha cura naquele momento. Mas eles estavam lá seguindo Cristo, não é? É muito interessante. Por quê? Porque o conhecimento da vida futura, da imortalidade, está presente à base do ensino do Cristo. Não é? Tem um conto interessante que está lá no livro Francisco de Assis, né, que a questão da hanseníase, né, que dois de seus discípulos, né, visitando lá uma gruta, e onde os leprosos estavam lá reclusos, né, isolados da sociedade, e eles visitavam, a equipe do Francisco de Assis, os membros, né, da congregação dele, visitavam todos os ambientes. Eles estavam lá na gruta, falando sobre os ensinamentos do Cristo. Né? E um daqueles hansenianos, ele não aceitava, ele completamente revoltado com a vida, ele xingava tudo que aparecia na frente dele, brigava com Deus, xingava Deus. Né? E aí o discípulo de Francisco, eu não me lembro bem o nome dele, ele pensou: eu vou jogar esse camarada no ombro e vou levar na presença de Francisco, que Francisco de Assis pode convencê-lo. Ele levou, né? Botou no ombro e levou. Francisco, quando recebeu, ficou até apreensivo, você não podia ter trazido ele aqui. Então, mas amparado pela espiritualidade superior, o Francisco impôs-lhe as mãos e, numa oração profunda, o hanseniano adormeceu e, quando acordou com a pele completamente limpa. Ele estava curado. Ele se incorporou à congregação de Francisco de Assis naquele momento, a partir daquele momento, mas com o passar do tempo, ele foi demonstrando ser alguém dominado, não é, por uma dificuldade muito grande na relação interpessoal. Não é um sujeito difícil de se lidar, criava confusões as mais diversas e começou a trazer um transtorno muito grande dentro da congregação, e ele mesmo começou a ficar chateado consigo. Não é? E ele foi para debaixo de uma árvore, né, e fez uma prece, né, e pediu a Deus: Senhor, me curaste da doença do corpo, me cura dessa doença do espírito, para que eu possa conviver com os meus amigos. Naquele momento ele adormeceu e, quando acordou leproso. Aí ele compreendeu a importância daquela doença para a sua transformação moral. E, logicamente, está incluído aí a compreensão da imortalidade. Maria de Magdala, vamos pensar, o que fez com que tomasse a atitude que tomou diante da vida. Não é? Uma mulher que tinha recursos financeiros,
uma mulher que tinha beleza, né? E, apesar disso tudo, não tinha a satisfação existencial que ela tanto buscava. Quando ela conheceu os ensinamentos do Cristo, foi com toda certeza a seguidora do Cristo que promoveu em sua vida a maior transformação moral que pode-se assim dizer. A ponto de que, quando o Cristo partiu para o mundo espiritual, não é? Ela se sentindo ainda solitária, né? Mulher naquele tempo, né? Ela passou a acompanhar os leprosos, não é? E foi viver no meio dos leprosos, ensinando a mensagem do Cristo, sabendo que ia adquirir a lepra, não é? Mas a única coisa que dava prazer a ela naquele momento é ensinar a mensagem do Cristo, falar da imortalidade, falar de esperança, não é? E assim aconteceu com ela. Ela adquiriu a hanseníase, né? E desencarnou. A pergunta que eu faço é essa: que mensagem é essa que faz com que uma pessoa tome uma atitude dessa? A única mensagem que permite esse tipo de atitude é o conhecimento da imortalidade. Conhecendo a imortalidade, sabendo que essa existência terrena é uma passagem numa vida eterna, de uma vida eterna, e que estamos aqui, na verdade, para aprender a amar, para nos tornar melhores e ajudar a construir um mundo melhor. Então, só o conhecimento, eu sempre fiquei muito assim, pensando a respeito disso. Como que Maria de Magdala promoveu essa mudança na vida e seguiu o caminho que seguiu, né? Que aprendizado ela obteve dos ensinamentos do Cristo que a fizeram tomar essa atitude? A única coisa que eu posso entender disso é o conhecimento da imortalidade. Sabendo que somos seres imortais, né, a gente passa a conhecer, né, os demais princípios importantes, que são lei de causa e efeito e reencarnação, e começa a perceber que nós não temos, né, a possibilidade de construir numa existência a felicidade plena, não é? Isso é muito interessante, isso é muito bom, né, de se pensar. A gente lembra daquele conto, né, que no livro da Amélia Rodrigues, Luz do Mundo, né, o texto chama A Cura Real, né? A Miriam, num diálogo lá com Lavínia, que era a patroa dela, né, ela faz uma série de considerações, não é, falando sobre o Cristo, né? E, na verdade, a gente fica conhecendo a história dela, que aos 15 anos de idade, parece que aos 15 anos, ela ficou paralítica, né? Ela parou de andar. E ela passou a ouvir falar do Cristo, né? Ela passou a ouvir falar do Cristo, das curas que ele realizava, né? E pediu que a levassem à presença dele. E a gente sabe que o Cristo não curou a todos, né? Com a sua capacidade, não é, de ler o íntimo de cada um que se aproximava dele, ele observava a importância daquela experiência difícil para o processo evolutivo daquela pessoa que se apresentava a ele, não é? E nessa experiência da Miriam, ela queria andar, ela se sentia totalmente infeliz por não andar, por ficar presa, né, à cama constantemente. Ela foi levada a ele, né? E a pergunta que ele sempre fazia àqueles que se aproximavam dele era: que queres que eu te faça? E ele disse a ela: que queres que eu te faça, minha filha? E ela prontamente respondeu: que eu volte a andar, Senhor. Ela dizia que a expressão do rosto do Cristo ela nunca mais esqueceria, né, naquele momento. Jesus a fitou demoradamente e depois disse: andar não é o mais importante na sua vida, como supões. Dar-te-ei muito mais que isso, vá em paz. Ela imaginou que logo em seguida ela ia começar a andar, porque dar-te-ei muito mais, vá em paz, ela ia andar e fazer muito mais coisas, né? Talvez ela pensasse que podia até voar, né? No entanto, o tempo foi passando e ela não voltou a andar, né?
Mas ela começou a esboçar uma felicidade muito grande, uma satisfação muito grande com a vida. A partir daquele contato com Cristo, né? Ela que passou a conhecer, então, intimamente a mensagem do Cristo, passou a frequentar as reuniões dos cristãos, começou a ter conhecimento, né, da imortalidade e da importância das experiências difíceis em nossas vidas. Então, chegou num ponto da vida dela que ela não se lembrava mais que não conseguia andar, porque era uma pessoa plenamente feliz, não é? Sabia que aquela experiência difícil era importante para a sua evolução e que ela, com suas ações de passado, a única causadora, né, daquela experiência, daquela dificuldade em sua vida. Então, assim, são textos muito importantes que nos colocam a refletir, né, sobre essas questões importantes da vida. E a gente tem sempre que perguntar, né, por que estamos aqui? Né? Nós estamos aqui para aprender a amar. Nós estamos aqui para construir um mundo melhor. Não é? Para isso, nós temos que nos tornar melhores a cada dia. E deixar de pensar que nós temos que ser felizes no imediato. E temos que ser plenamente felizes no imediato, neste momento. Esse momento de vida, se nós fôssemos espíritos que não tivesse a carga de débitos que ainda temos, com toda certeza, não estaríamos neste planeta. Estaríamos num planeta mais avançado, não é? E eu gostaria, né, nosso tempo está encerrando, né? Gostaria de dizer a vocês o seguinte: conhecer a imortalidade, não é, nos motiva na busca da compreensão da vida, é a base de tudo, não é? Compreendendo a vida, nós desenvolvemos a fé raciocinada. E desenvolvendo a fé, nós fortalecemos a esperança. E assim nós vamos nos tornando melhores, né? E vamos contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais fraterna, não é? Conhecer a imortalidade e fortalecer a esperança. Porque sem esperança, a nossa vida fica muito difícil. Eu me despeço de vocês, agradecendo aí a paciência, não é, que tiveram aí de me ouvir, não é, e desejo que nós possamos, principalmente, não é, num esforço constante que temos que fazer em nossas vidas, transferir, não é, essa mensagem que a doutrina espírita nos traz, amparada aí pela moral cristã, para as nossas vidas, para a nossa vivência diária.